pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Passo a palavra agora para o Dr. Fábio Gonçalves, diretor técnico da ZAP, para fazer as apresentações. Já estamos com o sinal aberto aí para o YouTube. Obrigado, Letícia. Vamos lá, então. Boa tarde, bom dia, boa tarde, na verdade, a todos, meio-dia e 1. Sou o Fábio Gonçalves, diretor técnico da ZAP e também diretor de Valor e Acesso do Grupo Hospital Care. Nessa primeira live, a gente gostaria de trazer um tema super relevante nesse momento, né, no combate à disseminação do novo coronavírus, a Covid-19, que são os tipos de testes aplicados hoje para confirmação da infecção pelo vírus. Então, antes da gente iniciar, agradecer a participação de todos vocês, obrigado pelo tempo. A nossa estimativa é que essa live dure em torno de 30 minutos. Nos últimos 10 minutinhos, a gente vai abrir a pergunta para toda a audiência que participa aqui conosco. Para falar desse tema tão importante, a gente tem um prazer aqui de estar recebendo o Dr. Wilson Skolnick, médico, patologista clínico, presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, ABRAMED, membro da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do Conselho Federal de Medicina, do nosso CFM, membro do Working Group on Laboratory Errors on Patient Safety da International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine e gerente corporativo de relações institucionais do Grupo Fleury. Dr. Wilson, boa tarde, obrigado por ter aceitado esse convite. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Letícia. Eu agradeço à ZAP o convite que me foi formulado e por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre os exames laboratoriais que acabaram se tornando a vedete aqui do momento, né? E que tem tido um papel importante aqui na condução dessa epidemia no nosso país. Obrigado, Dr. Wilson. E nesse contexto, né, pegando um pouco do gancho das recentes aprovações de vários kits de testes rápidos pela Anvisa, a gente queria começar, então, com a primeira pergunta, ou seja, quais são os testes disponíveis hoje em dia aqui no país e quais as principais características e diferença entre eles? Se você pudesse comentar um pouquinho. Sim, doutor Fábio. A situação atual em relação aos testes diagnósticos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é que nós temos hoje cerca de 25 testes registrados. Nem todos são testes rápidos, alguns deles são aqueles testes para se diagnosticar a fase aguda da COVID, que é o RT-PCR, que esse é um teste molecular de alta complexidade. Mas nós temos visto que no mercado estão surgindo inúmeros testes que sequer têm registro na Anvisa. Isso já é um motivo de preocupação, porque nós já observamos historicamente em outras epidemias, como no caso da dengue, quando a dengue chegou ao nosso país, que os testes rápidos têm um desempenho e uma qualidade muito variável. Então, o registro na Anvisa e a questão das validações de cada um dos kits que chega pelos laboratórios é uma etapa muito importante para que nós tenhamos confiança na utilização desse recurso laboratorial. Perfeito. E nesse ponto, eu acho que tem talvez aí um esclarecimento interessante, né? Tem-se muito falado do processo de validação, né, dos testes, ou seja, os testes que são aprovados pela Anvisa, eles precisam ser validados ou não precisam? Eu acho que esse seria um ponto importante também para a gente esclarecer. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde já publicamente declarou que os kits que seriam usados pelo Ministério teriam uma validação prévia pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é o INCQS, que funciona na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, onde eu me localizo agora. O que acontece é que, pela legislação atual, no Brasil, só são validados os kits que dizem respeito à doação de sangue, por conta da preocupação de transmissão de algumas doenças que são hemotransmissíveis,
ou seja, poderiam ser transmitidas pelo sangue através da doação que é feita regularmente. Então, para dar um exemplo desses kits que são validados obrigatoriamente, poderia citar aqui os kits para diagnóstico de hepatite, os kits para diagnóstico de HIV. Então, esses sim são validados. Para o coronavírus, apenas os kits que serão utilizados pelo governo, pelo Ministério da Saúde, esses sim serão validados pelo INCQS. Agora, para reduzir o risco da utilização desses kits, tem havido um esforço muito grande de laboratórios privados que são mais estruturados e que têm uma equipe técnica qualificada para fazer um auxílio na validação dos outros testes rápidos. Essa iniciativa está acontecendo hoje, a Abramed está participando junto com uma entidade que representa a indústria de diagnóstico in vitro, ou seja, quem fabrica e distribui esses kits, porque todos nós temos interesse em que a utilização dos testes rápidos ou outros tipos de kits seja feita de uma forma segura, porque, do contrário, nós teremos resultados de exames que não vão servir de nada, que não serão confiáveis. Então, essa é a situação do momento. Doutor Wilson, aproveitando essa sua resposta, para a população, de um modo geral, a gente vira e mexe, conversa com alguém que a pessoa acha que está com suspeita de corona, e a gente já viu alguns anúncios de laboratórios fazendo esses testes rápidos, né, via drive-thru. Como é que a pessoa sabe que aquilo ali é confiável, então? Bem, eu não vou fazer um teste do governo, né? Eu não vou até um hospital porque eu não estou com aqueles sintomas tão graves que eles pedem para eu procurar. Mas como o cidadão vai ter essa certeza de que não, eu fiz esse teste, tá ok, posso confiar? Bom, o teste rápido não deixa de ser um exame laboratorial. E ele é bem diferente de um autoteste, como aqueles, por exemplo, muito utilizados por mulheres quando elas têm a preocupação em saber se elas estão grávidas. O teste rápido é um exame laboratorial, ele é bem diferente e, por isso, ele precisa respeitar as boas práticas laboratoriais e ter controle de qualidade, né, do material que está sendo usado, para que, então, eu repito, nós tenhamos resultados confiáveis. Essa validação que nós estamos fazendo, no sentido de auxiliar o Ministério da Saúde, porque a Anvisa não vai validar todos os kits que estão registrados no momento, ela será publicizada, ou seja, o resultado das validações será facilmente acessível pelo público em geral, por empresas que desejem, e eu acho que isso vai ser uma contribuição importante para nortear, de alguma maneira, a utilização desses testes. Agora, eu repito, nós temos observado uma enxurrada de ofertas aqui no mercado e nem todos os kits estão registrados, nem todos estão validados. Então, é bom que se tenha algum cuidado com isso, de modo que se possa utilizar esses resultados de uma forma bem efetiva. E aproveitando, doutor Wilson, esse ponto que você está trazendo, né? Como é que a gente pode, então, abordar, né, estrategicamente, hoje, dadas as informações que a gente tem, a melhor indicação desses testes para cada tipo de exame, né? Que tipo de população pode se beneficiar, dado o contexto, né? Não só do sistema imunológico, mas da dinâmica do contágio, né, da pandemia, né? Nesse momento que a gente está hoje, né? Doutor Fábio, essa é uma pergunta muito importante para que todos entendam. A Organização Mundial da Saúde, ela já definiu que o exame apropriado para o diagnóstico na fase aguda da doença, ou seja, quando já se tem alguns sintomas, ou que já tem um contato muito, uma informação sobre um contato precisa com alguém que já teve a doença, o exame indicado é o RT-PCR. E é esse que já está sendo oferecido por vários laboratórios, sobretudo em nível hospitalar, porque nós estamos tendo dificuldade em repor os insumos, os reagentes que são necessários para a realização desses exames. Mas eu posso assegurar que, nas semanas iniciais,
nós conseguimos realizar apenas centenas desses exames em cada laboratório. E hoje, esse número já se multiplicou e nas principais redes privadas e mesmo na rede pública, esse número já se multiplicou para milhares de exames por mês. 4.000 a 5.000 exames por dia já se consegue realizar para o diagnóstico na fase aguda da doença. Agora, o Dr. Fábio mencionou na pergunta que o sistema imunológico, o sistema que protege o nosso organismo das infecções, ele tem um comportamento que varia de pessoa a pessoa. E isso, na prática, resulta na produção de anticorpos em ritmos diferentes. Nós sabemos que o primeiro anticorpo que surge numa resposta do organismo, ele se chama IgM, tem sido amplamente veiculado na mídia. Só que o IgM, ele demora no mínimo de 8 a 10 dias para aparecer. Então, não adianta, no início dos sintomas, nós fazermos um exame que detecta o IgM, porque ele não vai aparecer e nós chamamos esse resultado de um falso negativo. Ele dá uma falsa segurança que a pessoa não está infectada, essa pessoa pode circular e até contaminar outras pessoas, de modo que ele não é um teste apropriado para a fase aguda. Agora, o IgG, que é um outro anticorpo de resposta mais tardia, ele aparece a partir do 14º dia, e hoje eu vi um estudo que já recomenda que esse exame seja feito a partir só do 15º dia, depois do aparecimento dos sintomas. E ele nos dá uma informação precisa sobre uma proteção e uma imunidade, embora nós não saibamos ainda se esse anticorpo IgG vai nos oferecer uma proteção em relação a uma reinfecção pelo coronavírus. Mas nós temos esses dois anticorpos, teríamos ainda o IgA, que é um terceiro anticorpo, que protege muito as mucosas do nosso organismo, a mucosa bucal, a mucosa do nariz. Esse também tem um aparecimento precoce, mas os exames têm baixa sensibilidade para detectar também esse anticorpo. Então, na fase aguda, a gente tem o recurso do RT-PCR, e numa fase tardia, vão ser de grande utilidade os exames que pesquisam os anticorpos. Os exames que pesquisam os anticorpos, por exemplo, no futuro, isso aí vai ser bom para a gente poder voltar a retomar a vida, já que as pessoas têm falado tanto, né? O próprio presidente fala tanto na questão econômica do país, enfim, tem gente que está querendo voltar ao trabalho. Isso é importante para poder saber, olha, esse grupo aqui está liberado, vai poder voltar ao trabalho, e até para a empresa também ter uma certa tranquilidade de que o funcionário que ela está colocando de volta dentro do escritório está protegido. Sem dúvida, essa é uma aplicação importantíssima. Então, a realização da pesquisa de IgG pelo teste rápido, ele vai ser bastante útil nessa fase, porque ele vai dar uma informação sobre alguém que já teve contato com o vírus, pode ter desenvolvido sintomas de diferentes níveis, de diferente gravidade, mas ele já desenvolveu, então, um anticorpo que é protetor. Sendo assim, essas pessoas poderão retornar ao trabalho. Isso é importante para as empresas retomarem suas atividades e é muito importante também na área da saúde, porque nós já sabemos que teremos muitos profissionais infectados. Agora, a pesquisa desse anticorpo, ele pode ser feita, então, pelo teste rápido e pode ser feita também por testes automatizados. E esses nos dão muita segurança, porque ele utiliza métodos que já são utilizados tradicionalmente em laboratórios, como o enzima imunoensaio, a fluorimetria ou a quimioluminescência. Então, através do exame de sangue, esses exames feitos já em laboratórios podem nos dar bastante segurança em relação à presença do anticorpo IgG, que vai orientar sobre o retorno ao trabalho. Então, doutor Wilson, a gente teria aí, né, são duas formas que não o PCR
da gente conseguir enxergar essa imunidade, né? Que o marcador seria ou a IgM do curtíssimo prazo ou a IgG. Eu acho que talvez seria interessante, como é que a gente pode entender a diferença, então, entre esse exame de sangue e entre esses dois tipos de testes rápidos, e qual seria uma aplicação prática deles em relação, por exemplo, às empresas que estão aí super preocupadas nessa questão de como é que elas vão criar uma estratégia laboratorial e clínica para fazer um retorno, né, o mais rápido possível dentro da condição clínica de cada um. Bem, na verdade, nós temos duas alternativas. O teste rápido, ele fornece, como o próprio nome diz, um resultado em 15 a 20 minutos, e os cuidados que nós recomendamos nesse caso é que os kits utilizados sejam registrados aqui na Anvisa e que eles tenham sido validados, porque assim nós conheceremos o seu desempenho em relação aos resultados que eles podem oferecer. Já os outros exames, eles precisam ser feitos através de uma coleta de sangue, como nós fazemos habitualmente em laboratório. Esse material precisa ser levado ao laboratório e o resultado dele não vai ser obtido em 15 a 20 minutos. Aí os laboratórios variam muito. Tem uns que ainda oferecem no mesmo dia e tem uns que oferecem apenas em 1 ou 2 dias esse resultado. Mas a informação é rigorosamente a mesma, a presença ou ausência do anticorpo, sendo que os exames realizados por esses métodos dentro dos laboratórios tradicionais, eles nos dão uma informação quantitativa a respeito da concentração de anticorpos IgG presentes no sangue de cada pessoa, enquanto que os testes rápidos, eles nos dão uma informação apenas qualitativa. Ou ele é positivo ou ele é negativo. E muitas vezes o teste ainda apresenta um resultado duvidoso. Isso pode acontecer. Nesse caso, a gente estaria indicado atualmente que as empresas indicassem para os seus funcionários a realização dos exames, mesmo para aqueles pacientes sem sintomas, para os assintomáticos? Não. Esses exames, eles não são recomendados para pacientes assintomáticos, exceto os casos de contactantes com pessoas que já tiveram diagnóstico da doença. Tirando essas pessoas, nós não recomendamos, e tampouco a Organização Mundial da Saúde e o nosso Ministério da Saúde, ambos não recomendam a realização do exame em pessoas assintomáticas. Agora, já no aparecimento dos sintomas, teremos a alternativa de fazer o PCR e, só tardiamente, os exames sorológicos. Porque, se fizermos em pessoas assintomáticas, a pesquisa dos anticorpos, ela fatalmente vai apresentar resultados negativos e poderão ser falso negativos que não nos darão uma segurança de trazer essas pessoas para o convívio social ou no convívio no trabalho. Então, esse é o maior risco de fazer o teste em pessoas assintomáticas. É uma falsa informação de um teste que vai se apresentar com resultados negativos e vai trazer uma falsa segurança. Então, de uma maneira em geral, o que seria uma recomendação hoje, né, para a nossa audiência, né, e para aquelas empresas também que estão preocupadas com seus colaboradores, no sentido da utilização dos testes, né, de acordo com essas fases, com a cronologia, né? Vamos dar um exemplo, talvez, se eu puder, a partir de um D0, né, onde comece a apresentar os sintomas, até o 14º dias, né, nesse caso, como é que poderia ser uma linha, né, geral? Obviamente que existem exceções a regras, para que elas pudessem tomar algumas decisões internas também, frente à sua audiência interna. Então, como nós não dispomos do RT-PCR para testagem em massa, já que os recursos não permitem isso, é um teste molecular de alta complexidade, não são todos os laboratórios que têm estrutura e pessoas qualificadas para realizarem esse exame. Então, a recomendação é que as pessoas com início dos sintomas aguardem em casa e só
compareçam aos hospitais ou pronto-socorros no caso de agravamento desses sintomas, sobretudo com insuficiência respiratória. Se essas pessoas recorrerem a hospitais, elas terão acesso ao exame RT-PCR. Então, essa é a primeira situação de fase aguda. Para as pessoas que têm sintomas leves e conseguem fazer o isolamento dentro da sua própria residência, o recomendado é que depois de 15 dias depois dos sintomas, aí sim elas possam se submeter ou a um teste rápido para a busca do IgG ou a um teste sorológico oferecido pelos laboratórios por métodos tradicionais, que esses não são os rápidos. Mas ambos vão dar uma resposta em termos da presença do IgG. Então, para ficar bem claro, depois de 15 dias, porque se for testado antes, o mesmo problema pode aparecer, ou seja, de um resultado falso negativo também para o IgG. Doutor, e para onde caminhamos? Você falou que hoje a gente não tem teste suficiente, a gente vê isso o tempo todo, o próprio ministro da Saúde reforça isso, mas quando teremos possibilidade de ter acesso a esses exames, uma testagem em massa, e aí sim começar a pensar numa outra política de saúde, até mesmo de gestão de empresas? A gente consegue ver isso num cenário um pouco mais amplo? Essa pergunta também é importante, Letícia, porque uma outra utilidade que os exames sorológicos nos trazem é exatamente para a gente avaliar o perfil de imunidade na população como um todo. É o que normalmente alguns órgãos de imprensa têm chamado de imunidade de rebanho. É uma imunidade coletiva que a população adquire depois que a epidemia já passa por essa fase de transmissão coletiva, né, que nós já estamos vendo aqui no nosso país. Então, para fins de estudos epidemiológicos, a pesquisa do IgG também será importante, além da utilidade que eu já mencionei de retorno ao trabalho. E esses testes que eu mencionei, que são realizados pelos laboratórios tradicionais, eles podem ser realizados em alta escala, ou seja, muitos exames podem ser realizados ao mesmo tempo, são feitos em equipamentos automatizados, não são como os testes rápidos, que são feitos de forma individualizada. Então, eu acredito que esse vai ser um recurso importante que nós poderemos dispor já a partir da próxima semana para utilizar por qualquer laboratório que tenha um recurso de equipamentos automatizados, são instrumentos analíticos já utilizados em laboratórios tradicionais, e eu acredito que isso será de grande utilidade. Existe alguma recomendação, doutor Wilson, sobre aquelas empresas que hoje estão tendo dificuldade de encontrar pelo momento, né, e que estão com uma necessidade iminente devido à sua força de trabalho? Alguma recomendação sobre que tipo de kit ou de teste rápido ela pode tentar fazer aquisição, ou é melhor aguardar ainda o processo de validação e os grandes laboratórios nacionais começarem a ampliar o acesso? Esse estudo de validação, que é uma iniciativa conjunta da indústria, que tem interesse em prover o mercado, né, com testes de boa qualidade, junto com sociedades científicas, ele está se iniciando essa semana. Os kits já começam a chegar aos laboratórios para que possam ser validados, e assim nós conheceremos o desempenho de cada um. Como o escopo desse projeto já prevê uma publicidade dos resultados, a minha recomendação é que as empresas aguardem os resultados desses estudos para que possam fazer a aquisição de uma forma segura e obtendo, assim, uma garantia de resultados confiáveis nos kits que serão adquiridos. Eu posso me comprometer depois aqui a transmitir para a ZAP, para a Aliança para a Saúde Populacional, por meio aqui do contato do Dr. Fábio, um link para acesso a esses resultados, logo que esse link estiver disponível, porque a nossa intenção é dar segurança à população
que vai submeter esses exames e também as empresas que vão investir na aquisição desses kits. Perfeito, seria, não tem nem como agradecer, né, se a gente pudesse criar esse link, né, eu acho que é uma construção coletiva maravilhosa. Eu estou aqui com duas perguntas muito interessantes que está chegando aqui da nossa audiência. A primeira delas é a seguinte: aqueles pacientes que tiveram de uma forma leve e que depois do 14º dia voltou ao trabalho e teve um resultado falso negativo, como é que a gente faz nessa situação? Repete o exame, repete um PCR, repete um teste rápido ou seguia pela clínica dele? Depois de 15 dias do aparecimento do sintoma, é esperado que nós consigamos detectar esse anticorpo da classe IgG. Mas se o teste ainda deu negativo, eu acho recomendável que esse teste seja repetido, talvez 5 ou um pouco mais de dias adiante, porque como nós conversamos no início aqui dessa live, a produção de anticorpos, ela varia de pessoa para pessoa. Então, quando nós falamos que é depois dos 15 dias, isso é uma média, pode não acontecer para todas as pessoas. Daí a recomendação, então, é que se repita esse exame, eu diria que uns 5 dias depois, quando a nossa expectativa seria já de alcançar níveis detectáveis do IgG. E aí, a partir disso, toma-se a decisão do retorno ao trabalho, correto? A partir disso, toma-se uma decisão mais segura, né, que vai nos, de alguma maneira, nos garantir que essa pessoa já está protegida e não vai mais transmitir o vírus. Doutor, já que a gente está falando em pessoas que voltam ao trabalho, ou enfim, né, de empresas que precisam funcionar, tem uma pergunta em relação a essa questão da testagem também. A gente vê os supermercados sempre com muitos funcionários, estão até contratando mais gente, tem serviço de delivery, a gente vê os hospitais, e as pessoas elas precisam se alimentar. Então, ou elas vão usar o serviço de delivery do supermercado, por exemplo, né, ou elas vão até lá. Essa testagem dentro de empresas como essas, não seria importante fazer, porque a partir do momento que você tem um assintomático ali dentro e ele está trabalhando, ele vai entrar em contato com várias pessoas, seja os colegas de trabalho, seja de repente, se ele é um entregador, por exemplo, que ele tem um contato, não seria de repente possível pensar num cenário futuro para isso também? Sem dúvida, essa é uma preocupação. Mas se nós temos pessoas assintomáticas, que nós suspeitamos que possam estar infectadas, não é o teste rápido que vai nos ajudar a ter uma informação de qualidade. Para essas pessoas, só o teste do RT-PCR, que é o teste molecular, é que nos garantiria uma informação de qualidade. Portanto, a recomendação para essas pessoas assintomáticas com suspeita é o afastamento, né? E tão logo que possível, a realização do exame. Se ela tiver poucos sintomas, ela vai ficar em casa afastada e depois disso ela vai fazer o exame sorológico. Se for possível realizar o teste molecular, essa informação que vai assegurar que ele está infectado. Mas isso não tem sido possível para todos, né? Infelizmente, não tem sido possível. Perfeito. Porque tinha aquela teoria dos leigos que a pessoa, então, podia ser testada todo dia na hora que chegasse no trabalho. Isso é um mundo ideal, mas não real, né? Sim, a gente está chegando, infelizmente, ao fim, né? São 30 minutos que parece que foi 5 minutinhos. E eu estou adorando aqui, estou aprendendo muito aqui com o senhor e com as perguntas também da Letícia. E tem uma última pergunta aqui, que é bem interessante também, que acabou de chegar, que é a seguinte: uma vez que a pessoa apresenta imunidade, ela corre risco de novamente ter a doença e voltar a transmitir? Como é que está essa questão hoje? Ou talvez um outro caso também conhecido. Se ela fez o PCR e deu positivo, ficou afastada do trabalho seus 14 dias, repetiu o PCR, deu positivo. Como é que fica? Né? Ela está transmitindo, ela não está? Se o PCR
deu positivo, a replicação viral deve estar ocorrendo. Nós não sabemos, essa é uma pergunta de $1 milhão, se as pessoas que já desenvolveram o anticorpo IgG, que é o anticorpo protetor, e que aparece em quem já teve a doença e se recuperou, se ele protege de novas infecções. Nós não sabemos ainda disso. Porque nós temos uma infecção inicial que está ocorrendo agora na população. Aqui no Brasil, nós ainda não atingimos um pico de infecção, essa curva está crescendo a cada dia, são essas as notícias que nós temos recebido. Mas a resposta para essa pergunta, eu acho que nem eu, nem ninguém pode dar nesse momento. Só com o andar da epidemia é que nós saberemos se a reinfecção pode ocorrer ou se o IgG já nos protege para o resto da vida. Perfeito. Bom, eu queria deixar agora, abrir para o senhor, doutor Wilson, enfim, um espaço aberto aqui com a gente. Algo mais que você gostaria de orientar, de recomendar, e futuros pontos de atenção, a gente tem que ficar super ligado, bem antenado. Bom, eu quero, então, finalizar agradecendo a Aliança para a Saúde Populacional, a ASAP, aqui na pessoa do Dr. Fábio, da Letícia, a Cecília, eu sei que está nos bastidores, e os pontos de atenção são esses. Assegurem-se que os kits que vocês pretendem comprar para avaliação da possibilidade de retorno ao trabalho sejam kits registrados na Anvisa, tenham sido validados e que com uma boa avaliação de desempenho. Caso contrário, esse investimento nos kits não vai assegurar uma resposta favorável e que vai lhes dar segurança e, ainda mais, trazer segurança para os seus colaboradores. Esse é o ponto de atenção principal. Perfeito. Letícia, algum comentário antes da gente finalizar? Quero agradecer muito o Dr. Wilson por aceitar nosso convite. E acho que a gente, por enquanto, né, eu sou jornalista, não sou médica, mas, por enquanto, a gente fica com as recomendações aí do Dr. Wilson, dos médicos, pedindo para ficar em casa, né? Todos nós aqui estamos fazendo essa live, nós estamos em casa, eu estou grávida de 9 meses, então, assim, eu não saio para nada mesmo. E a gente pensar na importância de que esse papel não é só para mim. Eu não saí de casa, eu estou protegendo meu vizinho, eu estou protegendo minha mãe, eu estou protegendo o meu marido, eu estou protegendo gente que eu nem conheço ainda. Eu acho que a gente tem que colocar isso na cabeça. Aqui em São Paulo, eu e o Fábio estamos aqui, né? O doutor Wilson está no Rio de Janeiro, mas assim, a gente percebe que o movimento aumentou muito nas ruas. Hoje a Globo estava dando um link, na hora que eu olhei a Marginal estava super movimentada. Então, a gente precisa entender que ainda não é o momento de sair de casa. Vocês que são médicos podem falar isso melhor do que eu, né? Excelente. Então, mais uma vez, doutor Wilson, super obrigado. Grandes aprendizados aqui. Obrigado pelo tempo, disponibilidade, compartilhar informações tão relevantes para o momento atual. Então, em nome da ASAP, agradeço também a Letícia, toda a nossa equipe técnica, a Cecília, o Ramiro. Obrigado aí à turma que participou com a gente, da nossa audiência. Espero que tenha sido um aprendizado para todos. E uma coisa importante, deixar claro, né? O nosso objetivo aqui é sempre trazer informação técnica de qualidade que possa nos ajudar a tomar decisões. Essa é a nossa primeira live, tem outras vindo por aí, então acompanhe a gente pelo LinkedIn, pelas redes sociais. E obrigado novamente, até o próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.